Muito bom dia a todos. Uma manhã de sexta-feira, louvado seja Deus por mais um momento que Deus nos concede de ter uma conversa com você. Não sei como é que está a sua vida hoje, não sei como é que está o teu controle emocional, como é que está a tua perspectiva do daqui a pouco. Não sei. Somente você e Deus sabe. Eu queria, nesta manhã, compartilhar alguns pensamentos essenciais para a nossa vida. Acerca do silêncio, ou melhor, o silêncio de Deus. A gente louva a Deus, o Deus nos proporcionar a oportunidade para crescermos cada dia mais na graça e no conhecimento. Eu queria compartilhar com você um pensamento aqui, sobre reflexões por uma prática cristã autêntica e transformadora. Diz assim, primeiro quero ler aqui um texto bíblico que se encontra em Eclesiastes capítulo 3, verso 7, que diz: o tempo de estar calado, o tempo de falar. Diz assim esse pensamento: o silêncio consente ou reprova. O silêncio defende ou acusa. O silêncio agrada ou incomoda. O silêncio conforta ou machuca. O silêncio une ou separa. O silêncio alegra ou entristece. O silêncio constrói ou destrói. O silêncio vivifica ou mata. O silêncio enaltece ou desonra. O silêncio exalta ou humilha. O silêncio liberta ou oprime. O silêncio cativa ou espanta. O silêncio ou alivia ou sobrecarrega. O silêncio motiva ou desencoraja. O silêncio confirma ou nega. O silêncio fala. Através desta reflexão, eu quero falar da importância do silêncio. O silêncio de Deus, ou um sussurro na alma. O silêncio sempre é um lugar em que Deus nos espera, para que consigamos escutá-lo, em vez de escutar os ruídos estranhos que nos cercam, que desnorteia, que nos leva às dúvidas, às incertezas. É muito importante que às vezes o silêncio, podemos assim dizer, escutamos a voz de Deus. Observamos que lá em Êxodo, narra um evento onde Deus aparece a Moisés, lá no Sinai. O resplendor de sua glória, a montanha inteira tremia. Deus falava, Moisés respondia, Moisés falava e Deus respondia. Todo o povo escutava, impressionado, o poder e a majestade de Deus. Séculos depois aparece Elias, fugindo de uma perseguição de Jezabel,
empreende mais uma caminhada até o Monte Santo, impulsionado, lógico, por Deus. Mas interessante que a teofania de Êxodo, ou a teofania na questão também da passagem de Elias, a gente observa que aparece um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Aparece um furacão, fogo, mas Deus não estava em nenhuma dessas circunstâncias. Mas houve um momento que houve uma calmaria, uma brisa suave envolveu a vida de Elias. O texto narra, no caso, o texto, se você levar para os Hebreus, você observa que existe um termo lá, derramama, que significa uma voz suave, uma brisa suave. Ele ouviu um barulhozinho assim, um silênciozinho. E Deus estava ali. Na versão grega dos 70, que é a Vulgata, aparece o termo brisa suave, provavelmente para evitar a aparente contradição entre ruído ou voz. Vamos lá do silêncio. É nesse silêncio que aparecem os mistérios de Deus na nossa vida. Não é isso, irmã Rosa? Rosa Bezerra, a paz do Senhor, minha querida. Seja bem-vinda. O silêncio de Deus, ele fala conosco. O silêncio de Deus, ele aguarda os seus mistérios. E as Escrituras nos convidam a entrar neste silêncio. Se, lógico, se nós pretendemos, se queremos, muitas vezes ouvir, ou sentir, ou perceber o agir de Deus na nossa vida. Entretanto, Deus tem seus modos de falar. Deus, ele tem a sua forma de agir. No Salmo 83, verso 2 diz: ó Deus, não fiques silencioso, não fiques calado e indiferente, ó Deus. No Salmo 44, no verso 25 diz: porque esconde o teu rosto. Observamos aqui a forma como o nosso Deus, nosso Pai Celestial, ele faz um tratamento tão maravilhoso, tão divino nas nossas vidas. Que muitas vezes a nossa ansiedade, o nosso medo, a nossa vontade de ter logo a resposta, às vezes desespera a nossa alma. Mas como entender e como achar este rosto, como Davi ou outro escritor lá dos Salmos se expressa? Não esconde o teu rosto. Por que será que Deus se cala? Frequentemente as Escrituras nos apresentam o seu silêncio, a sua distância, como uma consequência, o que nós assim, às vezes achamos, tratando de uma infidelidade da nossa parte para com Ele. Mas há um texto que nos explica acerca dessas situações.
lá em Deuteronômio, capítulo 31, no verso 16 e 18, existia um ato que para Deus era abominável. Essa infidelidade. Nós não podemos de forma alguma ser infiel a Deus. O silêncio de Deus nos ajuda a entender o processo que Deus nos dá para o nosso crescimento, ou melhor dizendo, uma melhor proximidade dele para conosco. No entanto, às vezes não se trata de que como o homem esteja surdo ou mudo para Deus, mas muitas vezes aparece que ele não escuta. Você já viu? Muitas vezes existem orações que a gente pensa que está perdida nos quatro cantos de uma parede. Será que estas palavras que ecoam bem de quatro cantos de umas paredes, ou de uma igreja, ou de um teu quarto, será que mostra, será que revela o distanciamento de Deus? Eu acredito que não. A importância do silêncio de Deus é para muitas vezes acontecer uma observação divina acerca do comportamento que nós muitas vezes temos diante das circunstâncias ou diante das adversidades que nos cercam. É muito importante nós compreender o silêncio de Deus. Como conhecer o silêncio de Deus? Ao passar junto de um cego de nascença, aconteceu no Novo Testamento, os apóstolos fizeram assim uma pergunta, para Jesus. Quem pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou foi seus pais? Está lá em João capítulo 9, verso 11. Mesmo que hoje parecesse estranho ouvir algo assim, na realidade a pergunta não se encontra tão longe como parece de uma mentalidade frequente pelo qual o sofrimento, de qualquer tipo que seja, é visto como uma espécie de destino. Um destino cego, ante o qual só é possível a resignação, uma vez fracassadas as tentativas de eliminá-lo. Jesus corrige os apóstolos. Não foi nem ele, não foi nem seus pais. Deus permitiu que isto acontecesse para que, no momento certo, na hora certa, a manifestação da glória de Deus acontecesse. Tem o kairós de Deus, tem o tempo de Deus. É nesse silêncio é que o kairós de Deus aparece na vida do ser humano. Ele mesmo diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Às vezes o silêncio aprendemos a observar melhor. Às vezes no silêncio paramos de escutar os ruídos estranhos que vêm aos nossos ouvidos. Às vezes no silêncio ecoa dentro de nossa alma a voz divina. É maravilhoso quando a gente percebe a voz de Deus. O Santo Inácio de Antioquia escrevia, olha o que ele dizia: aquele que possui verdadeiramente a palavra de Jesus
pode escutar também o seu silêncio. O silêncio de Deus é frequentemente para o lugar ou para o homem. Lugar é a possibilidade, é a premissa para escutar a Deus, em vez de escutar só a si mesmo ou escutar outras vozes que não é daquele que vem de Deus. Se Deus falasse e interviesse continuamente em nossas vidas para resolver os problemas, não devemos admitir que facilmente nos acostumaríamos à sua presença. Não acabaríamos como os dois filhos da parábola, lá de Lucas, capítulo 15, no verso 11 ao 32. Preferindo os nossos benefícios à alegria de viver com Ele. O silêncio, ele é capaz de escavar um espaço interior do nosso íntimo, para ali fazer habitar Deus, para que a sua palavra permaneça em nós, a fim de que o amor por Ele se arraigue na nossa mente e no nosso coração e anime a nossa vida. É com a busca, com a oração confiada ante a dificuldade, o homem se liberta da sua autossuficiência, coloca em movimento os seus recursos interiores, vê como se fortalece as relações da comunhão uns para com o outro. O silêncio de Deus é o fato de não intervir, sempre de um modo imediato para resolver as coisas do modo que nós gostaríamos. Desperta o dinamismo da liberdade humana, chama o homem a assumir o controle da sua própria vida ou a dos outros e de suas necessidades concretas. A fé é por isso a força que silenciosamente, sem clamores, mudo, transforma o reino. E a fé é a expressão da fé, é a oração. Deus pode mudar as situações sem a nossa conversão. Aí a nossa verdadeira conversão tem início com o clamor da alma que implora o perdão e a salvação. É maravilhoso quando percebemos os valores eternos sendo manifestados através dos nossos comportamentos. Quando a gente se aquieta, quando a gente confia. O salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. É muito importante quando percebemos que as teorias movimentam o nosso conhecimento, mas o que envolve o alicerce é a prática deste conhecimento que gera em nós a sabedoria. É muito importante nesta caminhada, às vezes o silêncio acontece. O silêncio nos acalma. É decisões que estão em nossas mãos, no qual foi colocado aqui dentro do termo dessa reflexão que eu disse aqui no início. Escute aí. 2 caminhos, 2 oportunidades. Uma cresce e a outra não. E como fazer isto? É se aquietar, é confiar, é descansar, é dizer que no silêncio de Deus aprendemos.
Não é fácil. Aonde a vida gera em nós movimentos descontrolados. Queremos respostas imediatas, né? Ao ponto de aparecer taquicardia, aparecer em nós problema de gastrite, úlceras. Tudo por causa da nossa ansiedade, do nosso querer logo. Enquanto Deus, Ele nos ensina no silêncio. Porque quando você chegar na eternidade, você vai compreender que você não vai mais se apegar com o tempo, com o cronos. Você vai se apegar com esta brisa suave da presença de Deus em nós. Por isso que é muito importante nós compreendermos no silêncio, entender aonde falas não acontece e nem ouvidos se prestam atenção nos barulhos que tentam nos desnortear. O recado que eu te dou hoje: te acalma. Lição maravilhosa, quando o mar estava turbulento, agitando o barco para lá e para cá. Homens de experiências, pescadores, não souberam contornar aquela tempestade, aonde perceberam a sua limitação e o socorro que eles assim tiveram em mãos, que o mestre estava dentro do barco. Agora me diga uma coisa: você que está dentro de um barco da tua vida, estando você naquela agitação tão incômoda, tão inquietante, e de repente não se percebemos que o mestre divino está no controle daquele barco, ao ponto que a gente usa os nossos meios para tentar resolver, para tentar controlar, para tentar ter aquela ajuda que eu tanto preciso. Aí quando eu olho para mim, eu percebo que a minha experiência, eu percebo que os meus conhecimentos não são suficientes para resolver os meus problemas. Como pode um mar tão agitado e o mestre está descansando? Será que realmente ele estava dormindo? Ou será que ele não estava em silêncio? Será que ele não estava querendo também ouvir a voz ou o clamor dos seus filhos? Quando os discípulos: mestre, acorda, porque vamos perecer. Jesus olha para eles e diz: homens de pouca fé. Ele olha para o vento, ele olha para o vento, olha para o mar tão agitado. Ele só disse: te aquieta, te acalma. Naquele exato momento, diz a palavra de Deus, houve bonança, houve calmaria, houve direcionamento, houve oportunidade de se alcançar a sua resposta. Deus está falando para você agora. As tuas agitações vão te levar ao abismo. Te acalma, te aquieta. Deixa o mestre divino tomar controle das situações. E você vai ver, e você vai perceber a calmaria que virá para a tua vida. Atenta para a voz do teu Senhor, que Ele está querendo dizer para ti. A resposta virá, não do teu jeito, não da tua maneira, mas da maneira daquilo que Deus quer, que é a sua vontade, é perfeita e é maravilhosa. Como é bom, meus queridos, compreendemos o silêncio de Deus. É deste modo de atuar
de Deus, que desperta a decisão e a nossa confiança, e pode ser reconhecido pelo modo que Deus realizou a sua revelação dentro da história que eu contei para vocês agora. Podemos pensar na história de Abraão, que deixa seus pais e se põe a caminhar em uma terra desconhecida. Fiando-se na promessa divina, sem saber aonde Deus o levava. Mas ele foi, ele obedeceu. Valderine Macário, seja bem-vinda. Toinha Correia, também seja bem-vinda. Muito obrigado pela presença de vocês. Se vocês puderem fazer um favor de compartilhar essa live, te agradeço de todo o coração, tá bom? Muito bem. Jesus também passou pelo silêncio do Pai, quando ele estava lá no Gólgota, Mateus 27, ou no Getsêmani. Lá na oração da cruz, ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Jesus tornou o seu grito, o grito do coração. Por isso que ele colocou a fé. Eu sempre gosto de dizer, essa frase não foi tirada de livro nenhum, foi algo que Deus colocou no meu coração, e eu gosto sempre de compartilhar essa frase, que a fé foi a invenção mais louca de Deus, mas foi a mais sábia que ele colocou na face da terra. A fé é isto, significa também acreditar nele, acreditar que ele nos ama verdadeiramente, não importa as circunstâncias, não importa as limitações que cada um passa. Todos nós temos uma experiência. Todos nós temos nosso momento. Fé, confiar, acreditar. Posso dizer assim: cabe a cada um de nós corresponder com o silêncio suave de Deus, ou como uma nuvem, ou como uma brisa suave. O silêncio sempre acontece. Nós compreendemos que o estilo do Espírito Santo é nos cobrir com este mistério, esta nuvem. E o propósito desse silêncio é caminhar até chegar perto dele. Confiar é colocar a sua vida nas mãos dele. Confiar não é abandonar os teus princípios. Confiar é você deixar Deus segurar as tuas mãos e caminhar pela vereda da justiça e pelo amor do seu nome. Ainda que eu viesse andar pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consola. Preparas-me uma mesa diante de mim, na presença dos meus adversários, e unge a minha cabeça com óleo. Certamente que a bondade e a misericórdia me cercarão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É isso que Deus quer. O silêncio de Deus quer te levar para uma intimidade melhor com Ele. Amém? Muito obrigado a todos vocês que estão aí participando ao vivo comigo. Aquieta, acalma o teu coração
Confia. Eu sei que dor, ela está fazendo o papel dela. Dói. A resposta, gerância, de esperar uma resposta, gera ansiedade. É tudo que nós queremos gera inquietação. Enquanto o projeto de Deus na nossa vida é nos acalmar, é acreditar, é descansar. Tem um hino que diz assim: em vez de murmuras, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar uma vida santa, qual noiva levar-te aos céus. Tu vive, irmão, murmurando, tal como um escravo do mal. Não vê que Deus está aprovando, tu não tens razão para tal. Deus castiga aquele a quem ama, de ti também não se esqueceu. Qual pai amoroso te chama e cuida sim do que é seu. Que mensagem linda, que louvor lindo. Eu quero dizer para você, não te preocupa não. Aquieta o teu coração. O tempo de Deus chega para todos nós. Então, não te precipites tomando decisões apressadas. Acredite, a resposta de Deus é melhor para ti. Então espera, tem um pouquinho de paciência. Espera só mais um pouquinho. O que há de vir virá e não tardará. Fica com Deus. É o desejo do meu coração. Recebe este recado aí, tá bom? De um amigo que te ama muito e quer ver a tua felicidade. Fica com Deus.